Olá, gente, estamos de volta. Depois de muito tempo, são vários anos que eu faço esse canal, mas eu demorei muito tempo para ter coragem de trazer William Shakespeare aqui. Eu comecei com os sonetos, não sei se vocês lembram, foi nesse ano mesmo, e depois do sucesso, vocês tiveram uma boa recepção, aqueles sonetos do Shakespeare são difíceis. Eu me entusiasmei de fazer um projeto de leitura coletiva daquela peça que é provavelmente a mais famosa, e olha que a obra do Shakespeare é recheada de livros famosos. Eu tô falando de Hamlet. Eu propus que a gente lesse a peça juntos. Minha edição mostra aqui Romeu e Julieta e Hamlet, mas eu fiquei só concentrada em Hamlet. Vou deixar Romeu e Julieta para outra oportunidade. E a gente leu junto, a gente discutiu aqui ao vivo, mas no vídeo de hoje eu vou propor uma apresentação dessa peça para você que ainda não leu Hamlet, nem sabe do que se trata e quer saber por que esse é o trabalho mais conhecido de William Shakespeare, a peça de teatro mais representada de todos os tempos. É depois da vinheta. Bom, então vamos começar pelo começo. O ano que Shakespeare escreveu o Hamlet, como que ele fez isso, quais foram as inspirações. A verdade é que a gente não sabe, porque tudo da biografia do Hamlet é misterioso. E olha que tem um historiador estudando a vida dele assim há 4 séculos, mas tem muitos buracos, muitas perguntas não respondidas. A verdade é que a gente não tem nem certeza do ano que ele escreveu essa peça. Foi em algum momento entre 1599 e 1602. Para arredondar, vou falar 1600, né? Logo o comecinho do século 17, que era uma época muito gloriosa na história da Inglaterra, né? Do reino da Inglaterra. Era o final do reinado da primeira rainha mulher que realmente, né, mudou a história do país e começou a transformar aquele reino, né, pequenininho, às vezes nem muito significativo, numa grande potência europeia. Eu tô falando da Elizabeth I, que não é a Elizabeth que tá tendo aí, essa daí é a segunda. Ela é velha, mas não é tanto assim. Eu tô falando dessa senhora aqui, de cabelos ruivos. Ela tava no final do reino dela, 1603, ela morreu mais ou menos. Enfim, a questão é que esse período do reinado dela, né, o período elisabetano, foi muito rico na produção teatral lá da Inglaterra, principalmente da capital, a cidade de Londres. Os admiradores do Shakespeare, os fãs adoram, né, representar essa época. Existe até ficção histórica sobre a vida do próprio Shakespeare, mas o que nos interessa é que quando Shakespeare escreveu essa história, muito provavelmente ele não criou a narrativa do zero, mas ele fez o que ele fazia sempre, com todas as peças famosas dele. Ele adaptou uma narrativa folclórica, uma lenda que provavelmente as outras pessoas ali da comunidade conheciam, porque eram narrativas, né, populares. E consta que existia uma lenda escandinava que contava mais ou menos a história de um príncipe da Dinamarca cujo pai teria sido assassinado pelo tio e que buscaria vingança desse tio usurpador. Essa é a narrativa básica, né, que Shakespeare, com a sua maestria, com a sua genialidade, transformou numa obra de arte imortal, cujas possibilidades de interpretação não se esgotam até os dias de hoje. Desde a psicanálise até a política, a filosofia, as discussões de gênero, as discussões não se esgotam. Shakespeare conseguiu criar uma interioridade nos seus personagens tão inacreditável, tão inovador em comparação, né, com aqueles personagens, né, de que ele se baseava, aqueles heróis lendários, né, que nunca vacilavam, que nunca tinham dúvidas. Ele foi tão revolucionário na criação desse personagem que esse é considerado o primeiro herói moderno. Qual é a narrativa básica? Eu já falei um pouquinho sobre isso. Nós estamos no reino da Dinamarca, em algum momento da Idade Média, e um jovem príncipe Hamlet está triste. Ele está de luto, ele anda com roupas pretas e com a cara carrancuda. Por quê? Porque ele acabou de perder o pai. O antigo rei, que também se chamava Hamlet, tinha morrido subitamente e parecia que todo mundo ali na corte, no castelo de Elsinore, lá na Dinamarca, parecia que todo mundo tinha
tinha esquecido do rei muito rapidamente. Ninguém mais falava dele. Tinha passado só 1 mês, 2 meses da morte do rei e todo mundo começava já a viver as suas vidas novamente. E o que era mais escandaloso e doloroso para o príncipe Hamlet, a mãe dele tinha se casado novamente muito rápido. Ela que tinha sofrido tanto com a morte do marido, chorado, se despedaçado, em menos de 1 mês se casou de novo e com o próprio cunhado, com o tio, né, do Hamlet, o irmão do falecido rei Hamlet, o rei que passou a se tornar rei, Cláudio. E com isso, o jovem príncipe estava se sentindo absolutamente traído e injuriado. Não apenas porque a memória do seu pai tinha sido muito rapidamente esquecida, mas principalmente porque aconteceu com ele a mesma coisa que acontece toda vez, né, que todo mundo que tem uma mãe que se separa do pai ou que fica viúva e que se casa de novo, ele foi obrigado a perceber que a sua mãe tem uma vida amorosa, tem uma vida sexual, talvez. Pois é, a rainha não fazia questão de esconder. E ele se sentiu tremendamente indignado com não só a mãe, né, por ter ousado substituir o seu pai por outro homem, mas também com todas as mulheres a quem ele julgou extremamente frívolas, interesseiras, devassas, enfim, o príncipe Hamlet não estava bem, ele estava realmente injuriado. E ele tinha uma certa razão, né? Não tem como negar que é muito chato, né, quando a nossa mãe, né, se supera, né, a morte do pai, do marido, assim, tão rapidamente. A questão é que aconteceu um evento fantástico. Isso tudo acontece assim logo nas primeiras cenas da peça. Um fantasma começa a aparecer para os guardas do castelo. Eles começam a ver uma aparição, um fantasma mesmo, um espírito, uma alma penada, começa a se manifestar e os guardas identificam a figura daquele fantasma como de quem? Como a do falecido rei. E eles pensam, eles tentam primeiro entrar em contato com o fantasma. O que você quer? O que é isso? Como assim? Que você quer, alma penada? E o fantasma não fala nada. Então eles concluem. Ele deve estar querendo falar com alguém. E esse alguém só pode ser o seu filho. Então eles chamam o príncipe Hamlet, que toma aquela notícia, né? Como assim? A alma do meu pai apareceu? Vou ver o que é, vou ver se vocês estão mentindo, vamos ver o que é. E de fato, há uma anunciação, um evento fantástico que desencadeia todos os acontecimentos dessa peça. O fantasma do rei Hamlet comunica ao seu filho que ele não morreu de causas naturais, como havia sido divulgado. Na realidade, ele tinha sido assassinado num complô planejado pelo seu irmão, o agora rei Cláudio, que tinha pessoalmente colocado veneno na sua orelha enquanto ele tirava uma soneca. Ao jogar, né, as gotinhas de veneno aqui, o rei morreu e todos disseram que tinha sido uma picada de serpente. Vejam os símbolos, né? Irmão que assassina o outro, uma coisa que aparece na Bíblia, logo no Gênesis, né? Caim que assassina o Abel, talvez por inveja, talvez por cobiça. E a gente também tem o símbolo da serpente, né? De certa maneira, esse rei Cláudio é uma serpente que, assim como aquela do paraíso, usa sua lábia, sua inteligência para tramar um plano. São 2 símbolos muito bíblicos aqui, né? Quando o príncipe Hamlet descobre de tudo isso, né? Ele é tomado por uma agonia, ele mal tem tempo de se recuperar e o rei já exige dele uma missão. Você, meu filho, tem o dever de vingar a minha morte. Eu fui assassinado covardemente, eu não tive a chance de confessar os meus pecados. Era uma sociedade cristã, religiosa, praticante, que acreditava que você devia se confessar a um padre no seu leito de morte, senão a sua alma não iria para o paraíso, mas tinha que penar uma punição no purgatório. E o fantasma do rei dizia isso: eu tô tendo aqui que vagar na sala de espera do paraíso porque eu fui assassinado covardemente pelo meu próprio irmão. Cabe a você, meu filho, vingar a minha morte. Não faça nada com a sua mãe. Deixa que depois a sua mãe vai se entender, vai pagar as contas dela lá no dia do juízo final. Mas você deve se vingar do seu tio. E fala isso e vai embora e se manda.
É um fantasma. É um fantasma que fala bastante até. Não é daqueles que dão as mensagens cifradas, não. O fantasma conversa bastante com o filho. E, bom, Hamlet, então, é colocado assim diante de uma missão. Ele é um herói a quem é dada uma tarefa. E a quem cabe, numa narrativa tradicional, tentar cumprir essa tarefa, vencendo obstáculos e tudo mais. Acontece que essa não é uma narrativa tradicional. Hamlet é o primeiro personagem, o primeiro protagonista que tem uma consciência muito bem explorada pela literatura, que tem vacilações, que tem receios, que tem uma vida interior muito complexa. Ele é tomado por uma confusão de sentimentos e, como um ser humano real, ele tem medo do que vai acontecer. Hamlet vai então dar início a um plano de vingança. Ele vai o tempo todo tentar cumprir, né, a tarefa dada pelo fantasma do seu pai, mas em muitos momentos ele vai se defrontar com a própria covardia, com o medo das consequências dos seus atos. Ele vai tentar planejar uma série de artimanhas e de estratagemas para tentar fazer com que o seu tio confesse o seu crime, de maneira a mostrar para toda aquela sociedade que ele, o tio, é o assassino, ele é o culpado, mas ele tem medo das consequências, ele não sabe muito bem como fazer. As vacilações de Hamlet, os desejos, os impulsos, o desejo moralizante de limpar a corrupção do reino da Dinamarca, porque quando a gente está falando de uma intriga que assassina o rei e que coloca um usurpador no seu lugar, a gente não está falando só de uma trama familiar como numa novela mexicana, a gente está falando de uma intriga de Estado, a gente está falando de um governo corrupto, a gente está falando de uma sociedade, uma corte cheia de pessoas interesseiras que percebem as artimanhas, porém nada fazem para combatê-las, porque se beneficiam delas. Hamlet vai se defrontar com toda uma corrupção do reino da Dinamarca. Existe uma frase famosa, pronunciada logo no comecinho, né, da peça, quando, né, a gente ainda tá para descobrir o que o fantasma vai dizer, é aquela frase que diz: há algo de podre no reino da Dinamarca. Essa frase enuncia que Hamlet é uma peça sobre podridão. Podridão não apenas por causa da sordidez do assassinato de um homem inocente pelo seu irmão inescrupuloso, mas também a podridão da corrupção, do Estado carcomido pelos interesses, pelas maquinações maquiavélicas, pelas encenações do jogo político da corte. Hamlet é uma peça que traz muitos temas que eu não vou conseguir abordar aqui nesse vídeo tão curto. Mas entre os temas mais fascinantes trazidos pela peça é esse jogo de encenações que a vida política representa. Dentro de uma corte que nada mais é do que um microcosmo de um governo, de um Estado, inclusive de um Estado moderno como o nosso Estado em que vivemos, o Estado brasileiro, dentro de uma corte, cada elemento, cada cortesão sabe o seu lugar, sabe interpretar o seu papel, sabe a quem ele deve bajular e a quem ele deve desprezar, e ele sabe o que ele deve fazer para atingir melhor os seus interesses. Esse jogo de encenações é o tempo todo discutido ao longo dessa peça. Muitos dizem que o lema de Hamlet é: a vida é um teatro. O Machado de Assis explorou muito bem essa ideia em muitos dos seus romances. O próprio Machado era declaradamente um fã do trabalho de William Shakespeare. E essa ideia de que o mundo é um jogo, é uma ópera, é um teatro no qual todos representam um papel, no qual todos têm algo a esconder. E Hamlet se sente encurralado no meio desse jogo de intrigas. E esse jogo de encenações é tão fascinante que num determinado momento da história, uma companhia de teatro chega na cidade e representa uma peça. Ou seja, nós temos uma peça de teatro dentro de outra peça de teatro. Como se já não fosse interessante o suficiente, existe um outro tema que é certamente a primeira imagem que vem na sua cabeça quando a gente fala de Hamlet, e eu tô até com a minha mãozinha segurada aqui, porque vocês vão imaginar um crânio, eu não tenho um crânio, tá, gente? Então coloco isso aqui, um crânio na minha mão. Essa é a famosa imagem, né, que todo mundo tem na cabeça, mesmo que nunca
nunca tenha visto Hamlet não saiba nem do que se trate. É a figura do homem segurando filosoficamente um crânio humano com as mãos. Essa é realmente uma cena, né, dentro dessa peça e que simboliza um outro tema que é trazido o tempo todo na história, que é o tema da morte, da mortalidade e do nosso medo de morrer, o que é o medo mais humano de todos. O ser humano, vocês sabem, é o único animal que sabe que vai morrer. E isso talvez seja o que nos diferencia de todas as outras espécies do planeta, talvez seja isso que tenha nos motivado a desenvolver um intelecto, a desenvolver um mundo simbólico, a desenvolver narrativas, símbolos, tradições e tudo aquilo que a gente chama de humanidade. É essa consciência de que nós temos um fim, de que um dia todos nós, inevitavelmente, vamos morrer. Esse é um tema também bastante trazido pela peça e que é simbolizado por Hamlet numa determinada cena. Você precisa ler a peça para entender, em que ele vai para um cemitério e estão, como é que se fala? Exumando uns cadáveres ali de umas covas velhas para abrir umas covas novas, e ele tem a chance de pegar uma das caveiras, né, que foram tiradas da terra, e contemplar o fim de todos nós. Querendo ou não, sejamos nós imperadores como Alexandre o Grande, sejamos nós o mais humilde dos trabalhadores braçais, todos nós teremos esse mesmo fim, o da morte. Pra vocês verem que até a bateria do meu tripé também um dia vai morrer. Mas tudo bem. Essa daqui tem solução que a gente coloca de novo pra carregar. Mas como eu dizia, o tema da morte é tão importante, a consciência da morte, o medo do que vem depois, é um dilema tão relevante que paralisa o jovem príncipe Hamlet e o faz se perguntar se vale mesmo a pena fazer o que o seu falecido pai pediu. Se todo mundo vai morrer, se todo mundo vai voltar à poeira, se todo mundo vai terminar sendo comido pelos vermes, como bem lembra o nosso amigo Brás Cubas, por que eu tenho que me preocupar em executar planos de vingança e tentar fazer algum tipo de justiça na Terra? Por que eu não posso simplesmente jogar as regras do jogo e fingir normalidade como todo mundo tá fazendo aqui ao meu redor? São dúvidas e dilemas difíceis o suficiente para levar qualquer um à loucura. E, aliás, o tema da loucura e da sanidade também é um dos mais relevantes dentro dessa obra, porque aqui nós teremos todos os tipos de níveis de sanidade mental, desde aqueles que fingem que são loucos, até aqueles que são loucos profissionais, até aqueles que se tornam loucos verdadeiros, até aqueles que pensam que são lúcidos, mas na realidade são doidos de pedra. Enfim, morte, loucura, fingimento, encenação, corrupção, tudo isso são os elementos que fazem da peça Hamlet o texto mais fascinante que talvez já tenha sido escrito, a peça de teatro mais vezes encenada e essa obra de arte que nunca termina de ser descoberto. A motivação do príncipe Hamlet em fazer justiça, em moralizar a corte da Dinamarca, em reestabelecer a pureza, a dignidade, a justiça, vai resultar num plano mirabolante que cada vez mais vai ser difícil de executar e que vai escorrer pelos seus dedos e vai se transformar numa grande loucura, numa loucura real. É uma história com desdobramentos muito interessantes, com personagens fascinantes. Na verdade, a gente só pode conhecer os pensamentos do próprio príncipe Hamlet, porque ele é o protagonista da história, mas os personagens secundários também têm dilemas interessantíssimos, como a rainha, né, a mãe de Hamlet, a rainha Gertrudes, que a gente fica o tempo todo sem saber se era uma mulher adúltera de verdade, se participou da conspiração para assassinar o marido e se casar com o cunhado, ou se ela era inocente, ou enfim, são várias perguntas que a moda de Capitu traiu ou não caiu até hoje não estão plenamente respondidas. Eu recomendo sinceramente que vocês tenham contato com essa peça. Existem muitas traduções possíveis, eu conheço duas que foram boas para a minha experiência. Essa daqui, que é da Bárbara Eliodora, que é publicada pela editora Nova Fronteira, mas também existe a tradução do Milor Fernandes para a editora LPM. E tem uma terceira edição, essa eu não cheguei a ler pessoalmente, mas eu confio, porque é da Penguin Companhia e eles costumam fazer boas traduções. Então eu vou deixar essas três opções
de traduções do Shakespeare aqui embaixo, caso vocês queiram dar uma olhada. Recomendo muito que vocês leiam esse texto e depois assistam a alguma adaptação. Se não tiver teatro na sua cidade representando Shakespeare, não é desculpa, porque há muitas interpretações da peça aqui disponíveis no YouTube, tanto peças filmadas quanto filmes, alguns mais rápidos. Eu, por exemplo, assisti a versão do Zeffirelli, que está disponível dublada aqui no YouTube, completamente acessível, mas também existem outras adaptações disponíveis aqui no YouTube mesmo, para qualquer um assistir, algumas legendadas. E se você quiser também, você pode ler o texto e depois acompanhar as lives de discussão que eu fiz aqui com o pessoal do canal durante o projeto de leitura coletiva. Tá tudo disponível aqui no YouTube, é só olhar o histórico, mas eu também vou deixar aqui em cima no card. Eu nunca sei se é aqui ou se é aqui, eu acho que é aqui. Devo estar errando, então vou falar que é aqui também. Eu vou deixar aqui para vocês assistirem, tem as discussões que a gente fez sobre os 3 primeiros atos, depois os 2 atos finais, e ainda teve uma discussão final com um texto do Leandro Carnal, um livro que ele publicou interpretando os mistérios de Hamlet. É um livro que exige da nossa inteligência e que nos acrescenta como seres humanos. É um dos textos que a gente tem que ler antes de morrer. Um beijo a todos, a gente se vê no próximo vídeo, então até mais.